Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. E hoje nós iremos falar sobre o que são os pântanos, o que são os sistemas de tratamento de esgoto e o que eles têm em comum. Mas afinal, o que são os pântanos? Os pântanos são áreas que ficam permanentemente alagadas e podendo ser alagadas por água salobra, salgada ou doce. Nos pântanos, podemos encontrar árvores, gramíneas e diversas espécies que são adaptadas a sobreviver nesse tipo de ecossistema. E para manter o equilíbrio ecológico dos pântanos, podemos observar vários processos bioquímicos que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio ecológico desse ecossistema. Vamos entender melhor quais são esses processos? A anaerobiose em pântanos é um processo natural e crucial que ocorre devido à falta de oxigênio dissolvido na água e no solo encharcado. Isso cria um ambiente único onde a decomposição da matéria orgânica é realizada por micro-organismos anaeróbicos obrigatórios. Nesse ambiente com pouco ou nenhum oxigênio, a matéria orgânica, como plantas mortas e árvores caídas, não se decompõe completamente por processos aeróbicos. Em vez disso, ela passa por um processo de digestão anaeróbica em múltiplas etapas. A primeira é a hidrólise e acidogênese. Micro-organismos iniciam a quebra da matéria orgânica complexa em compostos orgânicos mais simples, como açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos. Depois temos a acetogênese. Outros grupos de bactérias convertem esses compostos em acetato, dióxido de carbono e hidrogênio. E por fim, a metanogênese, onde finalmente os micro-organismos metanógenos utilizam esses produtos, especialmente o acetato, CO2 e H2, para produzir gás metano, CH4, também conhecido como gás dos pântanos. E por fim, chegamos na parte da acidificação em pântanos. Alguns pântanos são naturalmente ácidos devido à decomposição de matéria orgânica e à presença de certas espécies de plantas que liberam compostos ácidos na água e no solo. E esse processo também é extremamente importante, principalmente quando falamos sobre sumidouros de carbono em pântanos. Por conta desses processos, os pântanos também atuam como sumidouros de carbono. Devido ao ambiente alagado e com baixo teor de oxigênio, a decomposição da matéria orgânica morta é muito lenta. Isso faz com que grandes quantidades de material vegetal e o carbono que nele contém se acumulam no solo, formando camadas espessas de solo orgânico ou turfo. Também podemos observar nos pântanos o processo de desnitrificação. Em desnitrificação em pântanos é um processo biológico fundamental no ciclo do nitrogênio, onde bactérias convertem o nitrato em nitrogênio gasoso ou óxido nitroso, que é liberado para a atmosfera. Esse processo é vital para a remoção natural de excesso de nitrogênio de água de solo em zonas úmidas. A desnitrificação é um tipo de respiração anaeróbica realizada por bactérias heterotróficas, que utilizam o nitrato como aceitador de elétrons na ausência de oxigênio livre. Outro processo importante e também dependente das condições anaeróbicas é o processo de oxirredução. A oxirredução em pântanos é um processo fundamental que ocorre devido às condições anaeróbicas predominantes no solo e na água, especialmente durante os períodos de inundação sazonal. Essas reações envolvem a transferência de elétrons e são cruciais para os ciclos biogeoquímicos locais. O potencial de oxirredução mede a tendência de um ambiente aquático ou solo em oxidar ou reduzir substâncias. Em pântanos, esse potencial flutua drasticamente. Por exemplo, durante a estação seca, pode haver mais oxigênio disponível, levando a condições mais oxidantes. E durante a estação chuvosa de inundação, o solo fica saturado de água, o oxigênio é rapidamente consumido por micro-organismos aeróbicos e o ambiente torna-se predominantemente reduzido. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que são e como funcionam as nossas ETS. Bom, ETE é a sigla para Estação de Tratamento de Esgoto ou Estação de Tratamento de Efluentes. São estruturas que recebem esgoto e água suja, aplicam processos para remover poluentes e devolvem essa água ao meio ambiente de forma tratada e segura, protegendo a saúde pública e a natureza. Elas são fundamentais para o saneamento básico, prevenindo doenças e a poluição de rios e mares. Mas como é que essas ETS funcionam e quais são os principais processos físicos e químicos envolvidos? Bom, então vamos lá. As principais etapas das ETS são o tratamento preliminar ou tratamento físico, que inclui o gradeamento, que é a remoção de materiais grandes como plásticos, panos e detritos, protegendo as etapas seguintes. E a desalinação, que retira sólidos mais pesados como areia e cascalho, usando a gravidade. Então partimos para o tratamento primário, que é a decantação primária, onde o efluente vai para tanques onde sólidos sedimentáveis se depositam no fundo, formando o lodo, enquanto a fase líquida segue para o tratamento secundário.
Já no tratamento secundário, ou tratamento biológico, temos processos biológicos que utilizam micro-organismos como um sistema de lodos ativados ou filtros biológicos para consumir a matéria orgânica biodegradável presente na água, transformando-a em substâncias mais simples como água e gás carbônico. Então, temos a decantação secundária, que é a separação do lodo biológico e da água tratada. E por fim, chegamos no tratamento terciário, onde irá ocorrer a desinfecção, que irá eliminar micro-organismos patogênicos remanescentes usando produtos químicos como cloro ou radiação ultravioleta. Também pode ter outros processos, como técnicas avançadas para remover poluentes específicos, assim como nutrientes iguais a fósforo e nitrogênio, e metais e compostos orgânicos persistentes. Já acerca do destino do lodo e do efluente. Para o lodo, ele pode passar por etapas de processos de adensamento e desidratação, para reduzir seu volume e pode ser destinado ao aterro ou utilizado como adubo orgânico. Já o efluente é devolvido ao meio ambiente em conformidade com as normas ambientais ou pode ser reutilizado em atividades que não demandam água potável, como a irrigação. Bom, então podemos relacionar os pântanos com as estações de tratamento de esgoto, pois sua relação principal é que os pântanos, ou as zonas úmidas, são sistemas naturais de purificação de água, servindo de inspiração, em muitos casos, de componente real para o tratamento do esgoto. As ETEs mais modernas utilizam sistemas inspirados na natureza, conhecidos como wetlands construídos, ou jardins filtrantes. A engenharia ambiental mimetiza esses processos naturais de sistemas controlados, chamados wetlands construídos para o tratamento de efluentes. Esta é uma tecnologia sustentável, pois esses sistemas oferecem uma alternativa viável ou complementar aos métodos de tratamento convencionais, especialmente em áreas rurais ou em saneamento descentralizado. Eles possuem meio que um funcionamento integrado. Em vez de depender exclusivamente de processos químicos intensivos ou grandes infraestruturas, os wetlands construídos utilizam tanques rasos com substrato, com pedras e areia, e plantas específicas. A água residual, que é o esgoto pré-tratado, passa por esse sistema, onde é purificada pelos mesmos mecanismos de um pântano natural. As vantagens são que, além da eficiência no tratamento sem o uso de produtos químicos, esses sistemas podem restaurar a flora e a fauna local, criando habitats para aves e outros animais, e têm custos operacionais menores. Em resumo, a ETE é a estrutura de engenharia que executa o tratamento, enquanto o pântano é o ecossistema natural que serve de modelo e, em sistemas de base natural, como os wetlands construídos, é a própria tecnologia do tratamento. Por fim, após você assistir a esse vídeo, espero que você possa correlacionar as etapas que constituem o equilíbrio ecológico de um pântano com as etapas que utilizamos para o tratamento do esgoto, evidenciando características comuns de processos físicos naturais e os utilizados pelo homem, ambos com a mesma finalidade.